Olá, gente! Bom, gente, esse é o nosso curso EA 202 e essa é nossa aula número 3. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para o nosso curso. Nós vamos falar hoje sobre a questão do processo de software, tá certo? Gente, esse tema é um dos temas mais importantes do nosso curso para a gente poder tratar, vamos assim dizer, se vocês tiverem uma aula que vocês precisam entender assim fundamentalmente no nosso curso, é essa aula aqui de hoje, tá? Então, assim, se vocês têm que entender alguma coisa, vamos focar bastante nessa aula aqui, porque essa é uma aula fundamental, tá bom? Bom, gente, vamos lá. O que é um processo de software, tá? Eu imagino que muitos de vocês já devem saber direitinho o que é um processo de software, tá certo? Mas vamos tentar pegar esse assunto bem a fundo, porque esse é um assunto importante. Um processo de software, gente, é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um sistema de software, né? É o conjunto de atividades que vão levar, no final das contas, a que o software resulte, que no final das contas saia o software, tá certo? E vocês vão perceber que as atividades em si, elas vão depender do tipo de software que está sendo produzido. E como eu já falei para vocês lá na primeira aula, isso varia muito do tipo de software, do tipo de empresa. Cada empresa tem a sua cultura. No passado existiam diferentes maneiras diferentes de se produzir esse software. Mesmo hoje não existe aí uma maneira única de se fazer isso. Na medida em que começa a haver diferentes técnicas de reuso e cada vez mais as pessoas começam a reutilizar, reaproveitar frameworks e pacotes pré-prontos para a construção de software. A gente começa a perceber que as técnicas para produzir software começam a mudar e nós vamos ver que as coisas estão mudando muito drasticamente com relação a isso dentro da própria indústria de software. Mas, de qualquer forma, vamos tentar entender um pouquinho quais são as opções, como que as práticas, as boas práticas de desenvolvimento são apresentadas para a gente e quais que são as opções que existem para a gente poder compreender como é que a gente se posiciona frente a isso, tá certo? Apesar de haver diferentes nuances, diferentes maneiras de se fazer isso, basicamente 4 atividades elas vão permear todas essas diferentes maneiras. Especificação, nós vamos ver daqui a pouquinho o que é isso. O desenvolvimento do software em si, a validação desse software e a evolução, como é que esse software ele evolui, tá certo? E a gente vai ver que vão existir diferentes modelos para isso que nós chamamos de processo do software. O modelo mais arcaico, que é o que nós chamamos aí de modelo cascata, né? Um modelo baseado em plano, que é um modo que vem aí da engenharia de processos, da engenharia de sistemas, né? Nós falamos para vocês que a engenharia de software ela herda todo um background que vem da engenharia de sistemas e esse modelo cascata vem aí dos primórdios da engenharia de software e é um dos primeiros processos
que foi criado dentro da engenharia de software, ele vem de como que se desenvolve sistemas em engenharia, de um modo geral. Ele preconiza aí várias fases separadas, vamos entrar nos detalhes aí de cada um deles na sequência aqui, não vou entrar aqui em detalhes nesse momento aqui, né? O segundo deles é o desenvolvimento incremental, que preconiza uma especificação, um desenvolvimento e uma validação de maneira intercalada, né, e não de uma maneira em cascata, como no modelo cascata. E esses incrementos eles podem ser baseados em planos ou desenvolvidos usando algum tipo de metodologia ágil. Vamos ver que essas coisas elas estão meio que interpermeadas. E um terceiro modo que envolve aí uma integração e configuração onde o sistema ele é montado a partir de componentes configuráveis pré-existentes na prática, que é um modo mais recente, onde o reuso é a palavra-chave e a gente tenta, na medida do possível, reaproveitar o que já tem pronto e, de alguma forma, simplesmente montar as coisas e pôr para funcionar, né? É até interessante porque, se vocês forem olhar os diferentes livros que existem de engenharia de software, até recentemente, esse capítulo, né, de processos de software, que é o primeiro capítulo de todos os livros de engenharia de software, ele até pouco tempo atrás, eles enfatizavam, né, grandemente. Eles diziam, né, que esse modelo cascata é o modelo do passado, que ninguém mais usa, que isso daí é um modelo obsoleto. Todo mundo falava muito do desenvolvimento incremental, que o desenvolvimento incremental é a maneira correta de desenvolver software. E aí tem as diferentes maneiras, tem o desenvolvimento da metodologia unificada, que é a maneira mais preconizada, mas aí a metodologia unificada vai ficando obsoleta, e aí começam a entrar os métodos ágeis. Nós vamos falar dos métodos ágeis depois, algumas aulas mais para frente. E aí, de repente, começa a vir essa novidade aí de que mesmo as metodologias ágeis também começam a ficar meio demodê, e começa a entrar essa questão de você, de repente, nem desenvolver mais, você simplesmente faz reuso, e você só pega coisas prontas e configura e põe para usar. E é interessante porque nessa versão agora aqui do livro do Somerville, que a gente está passando para vocês, eu achei muito legal porque o Somerville finalmente mudou esse capítulo de processo. E ele começou a falar dessa maneira um pouco mais realista, um pouco mais próxima de como que as coisas estão de fato sendo feitas, e apresentando isso dessa maneira bem mais próxima de fato da realidade, aonde, quer dizer, coloca ali o modelo cascata, que é de fato a maneira, sei lá, de 20 anos atrás. O desenvolvimento incremental, que é a maneira em que, sei lá, as grandes empresas ainda fazem, porque era a maneira que a engenharia de software preconizava há um tempo atrás, mas coloca já esse terceiro modo, que é o modo de integração e configuração, que é o modo que foca no reuso, que tenta olhar para essa terceira via que começa a surgir, que já não fala mais tanto em desenvolver o software, mas que já tenta olhar para o software em termos de tentar montar um software a partir de componentes pré-prontos e simplesmente configurar coisas que já existem. Mas vamos ver o que o Somerville fala para a gente aqui, porque eu achei que ficou bem legal essa maneira com que ele coloca aqui nesse capítulo, porque é uma maneira um pouco mais realista
de se mostrar como que isso vem sendo feito de fato nas empresas, né? Mas vamos falar da maneira tradicional, que é o modelo cascata, né? Então, como eu falei, essa visão é a visão que vem da maneira de se desenvolver sistemas em engenharia, né? Que é aquela maneira, como eu falei para vocês, em engenharia a gente primeiro planeja, primeiro a gente tenta antecipar, tenta olhar o problema. Então, por isso que a gente começa ali pela definição de requisitos. Aí, olhando para os requisitos, tentando entender como é que as coisas funcionam, a gente faz o projeto. Aí, depois do projeto, a gente vai para a implementação. Aí, depois da implementação, a gente faz os testes de unidade, a gente faz a integração e os testes de sistema. Aí, coloca o sistema para operar. Eventualmente, tendo algum problema, você volta ali atrás e, eventualmente, você pode ter que refazer alguma daquelas fases anteriores e aí, eventualmente, você pode fazer uma manutenção, alguma coisa em alguma daquelas fases, por isso que tem esse feedback ali, mesmo no caso aí do processo cascata, tá? Mas o processo cascata, todo mundo sabe que é um processo cheio de problemas, né? Quais que são esses problemas? O maior problema do processo cascata é que é muito difícil de você incorporar mudanças enquanto o processo se encontra em execução, né? Porque você só vai descobrir que tem algum problema quando chega lá na frente. E aí como é que você vai fazer? Você já fez tudo, você já passou por todo aquele processo, é um processo lento e demorado. Como é que você vai fazer? Você vai mudar? Vai ter que voltar lá atrás? Né? Cada fase tem que ser concluída antes que se inicie a fase seguinte. Então é um processo extremamente lento e aí você não consegue mudar a tempo. Né? Esse particionamento que é inflexível do projeto nessa sequência de estágios acaba tornando extremamente difícil uma resposta rápida o suficiente para as mudanças nos requisitos que o cliente coloca. Então, se o cliente de repente fala, mas não é assim que eu queria diferente. Só lá na frente é que você vai perceber isso e não dá tempo de você mudar a tempo, né? E aí, quando você vai fazer essa mudança lá na frente, já é tarde demais e você não vai conseguir mudar isso a tempo de atender o seu cliente, tá certo? Então, esse tipo de projeto, que é o projeto cascata, ele somente é apropriado quando os requisitos são muito bem entendidos, já de antemão. O cliente já sabe muito bem o que ele quer e eventuais mudanças que possam ser necessárias, elas vão ser somente aí detalhezinhos que não vão afetar grandemente o impacto final do projeto, tá certo? E na prática, poucos sistemas comerciais vão possuir requisitos estáveis o suficientes para a gente aplicar isso na forma de um processo cascata, tá certo? Então, de fato, projetos de software usando o processo cascata hoje na prática, a gente pode dizer que quase nenhum se aplicaria, tá certo? Esse modelo em cascata, ele é utilizado somente em grandes projetos de sistemas de engenharia, né? Aonde o sistema é desenvolvido em diversos lugares diferentes. Então a gente poderia usar isso, por exemplo, num projeto, sei lá, de uma usina hidrelétrica, de uma usina nuclear, aonde eventualmente o componente de software não é o mais importante, tá certo? O componente de software é um detalhe menor, tá certo? Porque de fato o mais importante são outras coisas que essas sim são bem conhecidas e podem ser aplicadas, tá certo? O desenvolvimento incremental é, por outro lado, um modelo que é bastante utilizado de fato na prática como um processo de desenvolvimento. É um modelo de processo de desenvolvimento que era de fato o processo recomendado até pouco tempo atrás, né? E funciona da seguinte maneira: você
faz ali uma descrição inicial do seu projeto, né? E aí você começa a fazer uma sequência de pequenos projetos, pequenos protótipos ou de pequenos softwares, né, ou pequenas versões do seu software, pequenos incrementos, onde você vai incrementando o seu sistema de melhorias, tá certo? Então você faz uma versão inicial com um certo conjunto de features, tá certo? E aí você vai lá, faz a especificação dessa versão inicial, faz um pequeno projeto para essa versão, implementa essa versão, testa essa versão, aí você vai lá, acrescenta um outro conjunto de features, faz o projeto dessa versão, implementa, acrescenta outras e assim vai colocando versões intermediárias até chegar e convergir numa versão final, tá certo? Por isso que chama desenvolvimento incremental. Ao invés de você desenvolver o seu sistema de uma única vez, você começa com uma versão mais simples do sistema, que tem ali alguns features básicos, tá certo? E você vai crescendo o seu sistema, acrescentando features adicionais, criando versões intermediárias até chegar numa versão final, tá certo? Quais que são as vantagens desse desenvolvimento incremental? Pelo fato de você começar de uma maneira mais básica, o custo de implementação de mudanças nos requisitos tem um custo reduzido, né? Se você for fazer uma mudança nesses requisitos, esse custo ele é menor. Porque logo no começo você já percebe, por exemplo, que você não quer alguma coisa de um jeito. Você implementou o negócio e o cliente fala, não é bem assim que eu queria um pouquinho diferente. Você não criou já um sistema todo grandioso ali para implementar aquele negócio, né? Então é fácil de você chegar lá e fazer uma pequena mudança, tá certo? Aí se você quer acrescentar alguma coisa, é fácil de você chegar lá e acrescentar alguma coisa adicional no seu software, tá certo? Da mesma maneira, como o sistema ele é construído por incrementos, de repente o seu cliente quer alguma coisa, você vai acrescentando, vai colocando novos incrementos e vai transformando o seu sistema numa coisa maior, tá certo? Isso também facilita a interação com o cliente, porque você vai construindo o seu software e vai mostrando para o seu cliente, né, o que você vai estar fazendo ali, e o cliente vai validando, ele vai, né, interagindo, não é assim, não é assim, eu queria algo mais assim, queria algo mais assado, né? E aí então essa interação você vai conseguindo construir algo mais próximo do que o cliente realmente quer, tá certo? Então o desenvolvimento incremental tem essa vantagem de estar mais sintonizado com os desejos reais do cliente. Porque como você vai desenvolvendo e mostrando para o cliente ao mesmo tempo que você desenvolve, você consegue garantir que aquilo que você está fazendo de fato é algo que está sintonizado com o que o cliente realmente deseja, certo? Isso também aumenta, né, facilita esse feedback do cliente e um maior entendimento, né, de se de fato é aquilo que o cliente quer, tá certo? Porque às vezes quando você faz um contrato com o cliente, você faz aquela reunião inicial com o cliente passa para você o que ele quer, você começa a desenvolver, depois vai lá na frente apresentar para o cliente, olha, tá aqui. Aí o cliente olha e fala assim, mas espera aí, não era isso que eu queria, tá certo? Aí tem aquela surpresa, mas espera um pouquinho, depois de 6 meses que você está fazendo, descobre que não é aquilo que o cliente estava querendo, aí é um negócio terrível, né? Mas se o desenvolvimento é incremental, vocês estão fazendo reuniões periódicas, então vocês conseguem estar mostrando para o cliente
de maneira ali frequente, fica mais fácil de ter esse feedback, tá certo? E aí é mais fácil também de o cliente estar dizendo, não é nada disso, não esquece, é de outro jeito. E aí dá para ir consertando e com isso você tem garantias melhores de que o software que está sendo desenvolvido está mais de acordo realmente com o que o cliente gostaria que ele fosse, tá certo? Também, né, uma entrega e o lançamento de um software útil parcial, ele é possível, né? Então você está sempre lançando ali alguma coisa que já pode estar sendo usada, tá certo? A menos que ele não possua ainda todas as funcionalidades, aí não dá para usar, mas alguma coisa já dá para o cliente ir usando, se for o caso, né? Então isso também é uma vantagem aí do desenvolvimento incremental, tá certo? Mas nem tudo são flores, tá certo? Então tem também alguns tipos de problemas, né? Os principais problemas é que o próprio processo em si não é tão explicitamente visível, ele tem um certo quê de caótico, né? Os gerentes precisam estar constantemente gerando aí os deliverables para medir o progresso, então isso cria uma certa pressão nos desenvolvedores. Os desenvolvedores têm que estar toda hora ali gerando alguma coisa e quem é desenvolvedor sabe, né, que essa pressão de estar ali toda semana gerando ali alguma coisa é alguma coisa que às vezes pode ser pesado, né? É uma pressão grande de estar gerando o tempo todo alguma coisa, tá certo? A documentação a cada etapa pode não apresentar um bom custo-benefício, porque você codificar, você planejar, gerar documentação tem um custo elevado, a gente é humano, tá certo? Então você ser capaz, mesmo tendo uma boa equipe, de codificar, de planejar, de gerar documentação, existe um custo para fazer isso, tá certo? Então, em algum instante, alguém tem que pagar esse custo, então ou você sacrifica na documentação, ou você sacrifica nos testes, ou em algum instante a rapidez com que as coisas são geradas vai ter um custo. Isso é um prejuízo de qualidade. Então pode ser que a documentação não seja tão boa, tá certo? A estrutura geral do sistema tende a degradar a cada novo incremento, porque você começa a transformar o seu sistema cada vez numa coisa mais complexa e com isso o seu sistema vai ficando mais complicado e ficando mais complicado fica mais difícil de você acrescentar novos features bons e rápidos ao mesmo tempo que eles são feitos com qualidade, tá certo? E adicionar novas funcionalidades vai se tornando cada vez mais caro e mais difícil. Então o cliente começa a reclamar, tá certo? E vai chegar um ponto que vai ficar uma coisa meio monstruosa, tá certo? Tanto é que algumas metodologias ágeis, elas vão inclusive sugerir um negócio que eles chamam de refatorações periódicas. O que significa isso? Chega uma hora eles vão dizer assim, é melhor você começar do zero e construir tudo de novo. Porque o seu código ele fica tão monstruoso, tão cheio de coisas rocambolescas ali dentro que você é obrigado a fazer para poder construir certas coisas que no começo você não estava prevendo e você acabou tendo que construir para poder permitir que certas estruturas fossem possíveis de serem acrescentadas ali no seu código, porque no começo você não previa aquelas coisas, que às vezes para você poder acrescentar novos features é melhor você simplesmente explodir o teu software e começar uma nova arquitetura e reconstruir o seu software de novo do zero, tá certo? Então algumas metodologias ágeis até fazem isso mesmo, promovem isso que eles chamam de refatorações periódicas,
começa do zero e refaz uma nova arquitetura, um novo projeto, e começa mesmo de novo do zero, porque aquele projeto lá já ficou complexo demais, você já está começando a degradá-lo para poder acrescentar novos features, tá certo? Então, esse é um problema do desenvolvimento incremental, tá certo? É que nem um projeto de engenharia de uma casa. Você vai fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e chega uma hora que não aguenta tanto puxadinho. Você tem que botar uma bomba e reconstruir tudo de novo do zero, porque senão a coisa fica complicada. Tá? Projeto elétrico é também semelhante, tá certo? Acontece esse tipo de coisa também, tá? Muito bem. E aí entra aquele terceiro tipo de projeto, de processo, né, que eu falei para vocês, que é a novidade, que não existia, tá? Esse terceiro aqui, até as versões anteriores aí dos livros de engenharia de software, não existia esse terceiro tipo de processo aqui, que é a novidade que eles chamam de processo de integração e configuração, tá? Qual que é a novidade aqui? A novidade aqui agora é a seguinte: ao invés de você fazer de fato um desenvolvimento, nós vamos tentar fazer o quê? Vamos explorar a questão do reuso, tá certo? Então nós vamos tentar fazer o quê? Olha, vamos tentar ver se a gente consegue reusar componentes ou até mesmo sistemas inteiros, se for o caso, tá certo? Então nós vamos olhar para os requisitos do cliente, o que o cliente precisa. Vamos fazer uma especificação de requisitos e vamos tentar olhar. Será que já existe algum software que atende esses requisitos? De repente até já tem, né? Hoje em dia tem tanto software pronto aí, de repente tem algum software de prateleira que já existe. Tem, não tem? Ou tem, vamos olhar os componentes, porque tem tantos componentes prontos que tem por aí, tá certo? Vamos avaliar, vamos ver os softwares que existem, os componentes que existem, tá certo? E vamos separar, eventualmente, ali as coisas que tem, tá certo? Se a gente perceber ali que tem ali um certo conjunto de elementos que permitem, até mesmo, se não tiver ele pronto, mas pelo menos eu percebo que tem ali um certo conjunto de componentes que eu consigo juntar para construir algo, né, próximo do que eu vou precisar, então eu posso refinar aqueles meus requisitos, né, e para ver, olha, vamos ver se dá para compor um novo software, tá certo? E aí eu vou fazer o quê? Vou tentar configurar uma aplicação reutilizando pedaços de software que já existem, tá certo? Aí, dependendo então do que tiver, eu vou configurar uma aplicação, se for o caso só de uma configuração, ou então se eu tiver que compor de alguma forma frameworks ou diferentes tipos de componentes, se for o caso eu vou adaptar algum tipo de componente, se tiver que desenvolver alguma coisa, vou desenvolver e vou juntar o que tiver que adaptar, vou desenvolver o que tiver que desenvolver, e aí vou integrar todas essas coisas para poder, então, compor aí a minha nova aplicação, que vai ser o software que eu vou estar construindo. Tá certo? Vocês percebem, então, gente, como esse novo modelo aqui é um modelo diferente, audacioso, bastante interessante de se desenvolver software? É uma nova modalidade, é uma nova maneira, é uma nova filosofia de como a gente pode estar desenvolvendo o software, tá certo? Então, eu achei bem legal, eu sugiro que vocês depois, até como preparação lá para, como é que chama? Para o nosso testinho, tá certo? Que a gente vai fazer aí para o nosso curso, deem uma lida lá no livro do Somerville, nesse capítulo 1, porque eu achei que ficou bem legal esse texto desse capítulo, porque
É uma novidade, os livros anteriores não tinham esse viés, tá certo? E eu achei que ficou legal, tá? Bom, então, quais são as vantagens desse novo modelo, né? Ficou muito mais rápido de se desenvolver. A quantidade de software a ser desenvolvido reduz drasticamente com esse modelo, né? Com isso, também os custos e os riscos reduzem também drasticamente e a entrega da versão final costuma ser, assim, absurdamente mais rápida, tá certo? E é óbvio que junto com essas vantagens vem problemas também, como sempre, tem sempre um trade-off, né? O principal problema é que esse compromisso que existe aí com os requisitos pode levar aí a um não atendimento das necessidades reais do usuário. A gente está abrindo mão de certas coisas, como a gente está pegando pacotes prontos e não desenvolvendo, de certa forma a gente está abrindo mão de certos requisitos. A gente está tendo um certo compromisso. Nós não podemos estar atendendo todos os requisitos. Por quê? Porque nós decidimos pegar pacotes prontos. Então, não vai dar para atender tudo. Mas, de repente, para você ter alguma coisa pronta rapidamente, vale a pena você abrir mão de certos requisitos. Tá certo? Um outro problema que é também decorrente dessa abordagem é que o controle na evolução do sistema, de certa forma, ela é parcialmente perdida, né? Pois o lançamento de novas versões dos componentes reusáveis originais, ela acaba saindo do controle dos desenvolvedores, né? Porque isso acaba ficando por conta de quem está desenvolvendo esses frameworks, tá certo? Então sai da mão, porque a gente vira só montador, a gente vira configurador, você percebe? E quem passa a desenvolver mesmo fica sendo quem está desenvolvendo os frameworks, quem está desenvolvendo as ferramentas. Eles é que ficam os donos da coisa, né? Quando tem um bug, eles é que vão ser os responsáveis por resolver esse bug, não mais a gente. Você entende? Então também tem esse lado, né? Essa questão da responsabilidade, porque quando é a gente que desenvolve o software e aparece um bug, a gente que vai resolver. Mas agora, quando aparece um bug, a gente tem que esperar que esse bug seja resolvido. Então também fica, às vezes, esse trade-off aí que também tem que ser levado em consideração, tá? Então tudo tem vantagens e desvantagens, a gente tem que estar sempre atento para poder saber direitinho para onde que a gente corre, tá certo? Com essa técnica a gente tem software mais rápido, mais barato e eventualmente que pode ser de melhor qualidade, porque é uma coisa que vem mais testado, né? Mas por outro lado tem esse lado, né? A gente não tem muitas garantias às vezes, tá certo? E isso pode ser crítico em algumas situações, tá? Vamos lá. Então nós vimos que temos esses três mecanismos, né? O processo cascata, processo incremental e esse processo aí de montagem, né? Preparar e montar, né? Configurar e montar. E nós vimos que em todos eles nós vamos ter o quê? Um certo conjunto de atividades que vão ser desenvolvidas, tá certo? Então vamos tentar olhar para essas atividades, vamos tentar entender o que são essas atividades, tá? Então, em todos os casos, nós vamos ter isso que nós chamamos de um processo, e todo processo corresponde a uma sequência de atividades que podem ser técnicas, ou seja, vou ter ali um analista, um programador, tá certo? Podem ser gerenciais, eu vou ter que ter alguém ali supervisionando esses analistas, esses programadores,
e colaborativas, um grupo de pessoas que estão ali trabalhando e que precisam interagir para que o software seja desenvolvido, tá? E os objetivos dessas atividades são especificar, elaborar, implementar ou testar um sistema de software, tá certo? E aí, em cada um dos modelos, seja ele cascata, seja ele incremental, seja ele configurar e montar, eu vou ter aquelas atividades organizadas de diferentes formas, né? No caso do modelo cascata, a gente vai ter aquele modelo sequencial. No caso do modelo incremental, elas vão estar interligadas, como a gente já disse, tá certo? Mas vamos olhar para essas atividades, né? Então, a primeira daquelas atividades é aquilo que nós chamamos de especificação de software, tá? Em inglês, o pessoal chama simplesmente de requirements, né, ou requisitos, tá certo? Em português, a gente costuma chamar isso de especificação, ou especificação de requisitos, ou especificação de software, né? Mas nós vamos ver que essa especificação ela tem subfases dentro delas, tá certo? Então, a gente vai ter aí o que seria aí a elicitação, né, a análise, a especificação de requisitos, a validação, tá certo? Então, nós vamos ter aqui a elicitação e a análise dos requisitos, tá certo? Vamos ter a especificação de fato dos requisitos e a validação dos requisitos, tá? Na elicitação e na análise dos requisitos, nós vamos ter o quê? Uma descrição inicial do sistema, tá certo? Na especificação dos requisitos, nós vamos ter uma definição dos requisitos de usuário e dos requisitos de sistema, tá certo? E essas coisas, então, vão ser integradas naquilo que nós chamamos de um documento de requisitos, tá certo? Que vão ser usados, então, para que esses requisitos possam, então, ser validados depois, posteriormente, num processo de validação dos requisitos, tá? Esse processo, então, de especificação de software é o processo de estabelecer quais os requisitos e restrições que o desenvolvimento ou a operação do sistema possuem. E esse processo, então, ele começa com uma análise, né? Ou seja, o que o cliente requer ou espera do sistema. Essa análise, então, ela vai gerar uma especificação, né, que vai ser uma definição detalhada desses requisitos, tá certo? Isso vai gerar esse documento onde esses requisitos, então, eles vão ser detalhados, vão ser formalizados ali na forma de um documento de especificação. E depois, esse documento ele deve ser validado com o cliente na forma de uma verificação ou uma validação desses requisitos, então, quando é feita ali uma confrontação de alguma forma com o cliente, para o cliente verificar se de fato aqueles são os requisitos que ele está solicitando, tá certo? Então essa é a primeira etapa desse processo, tá? Depois que essa especificação foi realizada e esse documento de especificação ele foi gerado, nós vamos ver depois em outras aulas como que existem diferentes formatos em que esse documento ele pode ser gerado, tá? Quer dizer, hoje, o nosso objetivo aqui da nossa aula de hoje é um pouco dar essas linhas gerais para vocês, os diferentes processos de software, tá certo? Mais para frente aí ao longo do curso, eu vou estar passando para vocês maiores detalhes sobre esses processos de formalização e a gente vai ver direitinho aí como é que são esses documentos, quais são os tipos de formalizações, os diagramas que vocês precisam construir. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar
com esses detalhes, só lembrar que vai existir em algum instante aí um tal de documento de especificação, e aí dentro desse documento vai estar colocado direitinho ali, de alguma forma, quais são esses requisitos. E esses requisitos vão estar guardando lá dentro, de alguma maneira, uma descrição do que o cliente quer para o sistema dele. Tá certo? Então, ponto. Isso é o que a gente chama de especificação de requisitos. Tá? Então, depois que essa especificação de requisitos foi realizada, nós vamos passar aí para o segunda atividade importante, que é o design e a implementação do software. Tá certo? Nessa segunda etapa, nessa segunda atividade, fazem-se basicamente duas coisas. Né? O design, que é o projeto, né? Que é uma descrição do software, né? Dos modelos de dados, das estruturas que vão ser usadas no sistema, que é um projeto, basicamente, do que o sistema vai ter, e, de fato, a implementação, o código, tá certo? O mapeamento entre o design e o código executável, tá certo? Então, é o que é feito aí, né, entre o design e a implementação, tá? Então, aí tem, né, todo um conjunto de estruturas que são feitas, tá certo? Então, tem as entradas do design, né? Qual que é as informações de plataforma, tá certo? As especificações dos requisitos, as descrições dos dados que vão ser utilizados, tá certo? Aí é feito o design arquitetural, o design da interface com o usuário, o design dos componentes. Depois nós vamos ver tudo isso com maiores detalhes, tá, gente? O design da base de dados que vai ser utilizado e, como saída desse processo, nós vamos ter a arquitetura do sistema, a especificação da base de dados, a especificação da interface e a especificação dos componentes. Tá? Isso aí é o que sai aí desse processo. Certo? E nesse design da arquitetura é feita, então, uma identificação da estrutura geral do sistema, com as principais componentes, com as suas relações. No design do banco de dados, nós vamos ter ali as principais estruturas de dados do sistema, como que elas são representadas, né? Se existir, no caso, né, um banco de dados. No design de interface vão existir as interfaces, os padrões de comunicação entre os componentes do sistema. Essas interfaces elas podem ser de diferentes tipos, então posso estar falando de uma interface gráfica se for um sistema com interface gráfica, mas essa interface também pode ser uma interface de rede, se for uma interface, se o sistema for um sistema baseado em rede. E posso ter outros tipos de interface. Essa interface pode ser uma interface de teclado, pode ser uma interface que utilize, sei lá, um mouse, ou pode ter algum outro tipo de dispositivo de que eu tenha algum tipo de interação com o sistema. Por exemplo, posso ter uma interface de realidade virtual, um capacete de realidade virtual, qualquer maneira em que haja algum tipo de comunicação com o sistema, entre o ser humano e o sistema, ou entre diferentes tipos de sistema, tá? Então, toda vez que tiver comunicação entre diferentes sistemas, a gente chama isso de interface, tá? E posso ter também aí a seleção e o design de diferentes tipos de componentes, se for o caso, tá? Se eu estiver reutilizando diferentes tipos de componentes, eu posso também estar usando e colocando isso nessa fase de design, tá certo? Eu posso procurar componentes reutilizáveis e também, se eu não estiver reutilizando, eu vou especificar como que eu vou construir um componente aí, vou definir como que esse componente tem que funcionar, tá certo? Legal. Bom, depois então que eu passei por essa fase, eu vou entrar na fase de validação do software. Né? Lembrando que lá na frente a gente fez a especificação. Então, nessa especificação eu falei tudo o que eu queria que o software fizesse, ou que ele
né? Como ele deveria funcionar. Depois eu desenvolvi e implementei. Agora eu tenho que verificar se aquilo que eu implementei bate com aquilo que eu disse que eu queria. É isso que a gente chama, então, de validação. Tá certo? Ou seja, lá na implementação eu desenvolvi um programa, né? Ou eu fiz a configuração de um que já existia. Então, programar é predominantemente uma atividade individual sem um processo padrão. Eu vou lá e programei. Na fase de verificação e validação, eu vou mostrar se um sistema se enquadra, então, nas especificações de requisitos. Tá certo? Isso envolve checar, revisar e testar o sistema. E esses testes envolvem o quê? Envolvem executar o sistema no que a gente chama então de casos de teste. E esses casos de teste, eles são então planejados de acordo com o quê? Com aquelas especificações de dados reais que vão ser construídos a partir daquelas especificações que a gente colocou do sistema lá no começo, quando a gente especificou como a gente queria que ele funcionasse. Tá certo? E aí nós vamos descobrir o seguinte, que teste representa uma grande parte do esforço e do tempo de um desenvolvimento de um software. Tá certo? Tanto é que existem algumas metodologias que são test-driven, né? O pessoal chama de test-driven development, ou seja, a gente faz um desenvolvimento orientado a teste. Lá no começo, a gente já define de antemão quais são os testes que a gente vai usar para testar se o sistema vai ou não atender às nossas especificações. Tá certo? Por quê? Porque quando chegar aqui nessa fase, a gente vai querer verificar se o nosso sistema ele está ou não atendendo às especificações que a gente levantou lá na fase de especificação lá na frente. Tá certo? A gente tem que vir aqui agora e verificar se aquele sistema que a gente construiu, se ele passa nos testes. Tá certo? Isso é muito legal, porque quando a gente constrói o sistema, a gente já constrói ele para ver se ele passa no teste. Você entendeu? Então, isso é muito legal, porque você já faz ele pensando que ele tem que passar no teste. Tá? E isso facilita esse processo da validação do próprio software. Tá certo? Então, olha que interessante, né? A gente cria componentes de teste que vão ser usados para validar o nosso software. Tá certo? Esses componentes de teste, eles então vão ser usados depois lá nos testes de aceitação. Tá certo? Então, tem esses testes de componente, tem os testes de sistema e depois tem os testes de aceitação que vão dizer se o nosso sistema foi ou não aceito. Tá? Bom, os testes de componentes, então, vão estar testando os componentes individualmente, de maneira independente. Esses componentes eles podem ser funções, objetos ou grupos dessas entidades. Existem algumas ferramentas como o JUnit, né, que fazem a automação para fazer esses testes de componente. Tem os testes de sistema que vão fazer esse teste do sistema completo, tá certo? Ele vai testar propriedades emergentes de integração de componentes, isso é de especial importância. E depois tem o teste de consumidor, né, onde vai ser feito um teste com o usuário final para verificar se o sistema atende às necessidades desse usuário. Depois, lá na frente, gente, nós vamos ter uma aula específica
só sobre teste, tá? E aí vocês vão ver que existem umas ferramentas muito legais hoje para fazer automação de testes, tá? Inclusive, lá na nossa aula prática, nós vamos estar usando depois uma dessas ferramentas, né? Infelizmente vai ser uma das últimas aulas que a gente vai ter, ela está prevista lá, se não me engano é a aula 14, que depois vocês dão uma olhada lá no calendário, no Moodle. A aula 14 é uma aula de teste, mas é bem legal, é uma ferramenta que permite a gente prever testes, a gente automatiza os testes e dá para a gente montar os testes para a gente poder ver como é que esses testes atuam e a gente consegue automatizar os testes. Mas depois vocês vão ter oportunidade de estar trabalhando com essa ferramenta depois lá nas atividades práticas. Mas isso é lá numa das últimas aulas aí que vocês vão ter, tá? Mas não se preocupe, por enquanto, que nem eu falei, é mais para vocês saberem que vocês vão estar vendo essas coisas lá na frente, tá? Por enquanto aqui, é só para saber que existem vários tipos de testes diferentes aqui, tá? Bom, então aqui, para vocês terem uma noção de como que essas coisas funcionam, né? A gente vai ter aqui, na especificação de requisitos, nós vamos montar esse Acceptance Test Plan, tá certo? Aí na especificação de sistemas, nós vamos montar o System Integration Test Plan. Na fase de System Design, nós vamos montar o Subsystem Integration Test Plan. No Detail Design, a gente vai também complementar todas essas coisas. Ali no Module and Unit Code and Test, nós vamos então implementar finalmente esse código. E uma vez que esse código ele é implementado, aí nós vamos começar a executar cada um desses testes. Então, observe, nós estamos montando primeiro cada um desses testes, a gente planeja cada um desses testes. Uma vez que o código é gerado, aí sim a gente começa a executar o teste, tá? Então executa o Subsystem Integration Test, depois executa o System Integration Test, executa o Acceptance Test e aí sim, no final, a gente tem ali o serviço testado. Tá certo? Então, é uma sequência de testes que são executados para você poder validar o sistema como um todo. Tá? E aí, gente, nós temos aí essa etapa final, essa atividade final, que é a evolução do software, né? Lembrando que os elementos de software são inerentemente flexíveis e podem estar sempre mudando, né? Quando a gente compara aí com soluções de hardware que são bem mais fixos, né? A gente não consegue mexer uma solução de hardware, a menos que seja aí um FPGA, por exemplo, que é uma coisa que é um pouco mais flexível. Mas conforme as circunstâncias do cliente mudam, vamos estar mudando os requisitos de software. E hoje em dia é cada vez menos relevante aí a separação que a gente pode fazer entre desenvolvimento e evolução de um software. A gente nunca sabe se a gente está fazendo de fato a manutenção de um software por conta de um bug ou se nós estamos fazendo o desenvolvimento de um software porque nós estamos acrescentando um feature, tá certo? Então, apesar de as pessoas chamarem alguma coisa de manutenção e originalmente esse conceito de manutenção ele está associado aí a um conserto que a gente poderia estar fazendo, né, de consertando alguma coisa que não estava funcionando bem. Hoje em dia isso pode estar muito bem estar relacionado aí ao acréscimo de uma nova funcionalidade porque percebeu-se a necessidade de uma mudança e com isso essa manutenção, na verdade, é a evolução do software para uma nova funcionalidade que não existia anteriormente. Tá certo? Então, temos que considerar essa dualidade que existe entre manutenção e evolução, de fato, aí de um software. Tá certo? Então, esse processo aí é um processo dúbio, né? Definir os requisitos do sistema, acessar os sistemas que existem, propor aí mudanças no sistema, modificar o sistema, ter um novo sistema, quer dizer, é um processo aí bem próximo aí de estar desenvolvendo um novo sistema, certo? Muito bem.
Dito isso, gente, vamos então ter em conta essa questão de como que a gente faz para lidar com mudanças, né? Lembrando que mudanças elas são inevitáveis em grandes projetos de software, né? Essas mudanças elas vão demandar um retrabalho e esse retrabalho, como todo mundo que trabalha com engenharia de software sabe, esse retrabalho ele é inevitável, né? Ele não é uma questão de se, ele é uma questão de quando, tá certo? E esse retrabalho ele sempre envolve custos, né? Nós vamos ter que ter esses custos, então nós temos que simplesmente pensar no gerenciamento disso daí, tá certo? Como é que a gente faz para viver com essas mudanças, tá certo? Pensando nesse retrabalho, como que ele vai ser feito, como que isso vai implicar, como que isso vai afetar o desenvolvimento, como é que nós vamos gerenciar essas novas funcionalidades, né? Como que isso afeta o processo de desenvolvimento como um todo, né? Nós já falamos para vocês que isso causou toda uma mudança na mentalidade, na filosofia de desenvolvimento de software, né? Todo aquele discurso que começou naquela mudança lá atrás da metodologia de projeto, de quando se saiu lá do processo cascata para os processos incrementais, e quando se começou a falar do processo unificado e as transições para as metodologias ágeis, já se vinha com esse discurso de se lidar com mudanças, né? Isso não é um negócio novo, isso é uma coisa antiga, né? E isso então já está no mercado há muito tempo, tá certo? Essa questão das gerenciamento de mudanças é uma coisa que já está há muito tempo dentro da engenharia de software, tá? Essas mudanças no mercado, elas levam então a requisitos de sistemas novos e a mudanças nos requisitos que já existem, e a gente tem que tentar lidar com isso, tá certo? E aí, novas tecnologias abrem possibilidades de aprimoramentos e a gente tem que lidar com essas mudanças, tá certo? Vamos então tentar ver como que a engenharia de software tenta lidar com essa questão das mudanças e quais são as estratégias que podem ser usadas para tentar trabalhar com essa questão das mudanças, né? Principalmente as abordagens mais clássicas aí para trabalhar com essa questão das mudanças, que são aquelas que são usadas aí tanto no modelo incremental quanto nas metodologias ágeis, tá? Então, qual que é a principal estratégia, né? A principal estratégia é tentar antecipar essas mudanças, né? Então, o processo de software ele inclui atividades que tentam antecipar possíveis mudanças antes que um retrabalho significativo seja necessário. E aí, uma das principais estratégias para fazer isso é a prototipagem, tá certo? Isso gera o que a gente chamou aí de tolerância a mudanças, né? O processo é feito de modo que mudanças possam ser acomodadas com um custo relativamente baixo, tá? Então, o que é prototipagem do sistema? Prototipagem é quando uma versão ou parte do sistema é desenvolvido rapidamente de modo a verificar a adequação junto do cliente ou a factibilidade das decisões de design,
tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um protótipo. O que é um protótipo? É uma versão rápida, que é uma versão simplificada, por isso que a gente chama de protótipo, tá certo? Não é a versão final ainda. É uma versão esquemática, é uma versão simples, porém funcional, uma versão rústica do que seria o sistema, que vai funcionar como um balão de ensaio para que a gente possa olhar para aquele negócio ali e ver se é de fato aquilo que a gente quer. Tá certo? Então, a gente pode usar um protótipo, por exemplo, de uma interface gráfica, né? A gente pode usar um protótipo, por exemplo, de algum tipo de interação que a gente pode ter com um protocolo, existem vários tipos de protótipos que a gente pode estar construindo para a gente poder interagir com o protótipo e verificar se de fato é aquilo ou não que a gente quer. Tá certo? Então, o protótipo é uma estratégia muito usada para você poder lidar com a mudança, porque você interage com o protótipo e aí você rapidamente fala, não é bem assim que eu quero. Tá certo? Outra estratégia que é muito usada é a entrega incremental, né? Cada incremento do desenvolvimento do sistema é entregue ao cliente para comentários e experimentação. Então, o cliente vai experimentando aquele incremento e ele vai dizendo, não, eu quero que acrescente isso, eu quero que acrescente aquilo, eu quero que acrescente. Então, ele vai acrescentando o que precisa, tá certo? E aí, com isso, ele vai construindo gradativamente aquilo que ele deseja acrescentar né, no protótipo que ele está utilizando, e esse protótipo ele vai incrementalmente ganhando novas funcionalidades. Tá certo? Então também é outra estratégia que pode ser utilizada em adendo ao protótipo. Tá? A versão inicial é usada para demonstrar as funcionalidades e para testar as opções do design. Ela pode ser usada nos processos de especificação de requisitos para ajudar na definição e na validação. Pode ser usada no design para explorar opções e para testar as user interface, e pode ser usada nos testes também. Tá certo? Os benefícios e as características: para a melhoria dos processos de desenvolvimento, ajuda em entender as necessidades reais do usuário e pode acabar deixando de fora, pode acabar deixando de fora certas funcionalidades não exploradas. Então esse é um risco que a gente tem quando a gente usa o protótipo. Como o protótipo não é a versão final ainda, isso pode acabar confundindo o cliente, porque o cliente pode olhar para o protótipo e falar assim, mas não era isso que eu queria, porque ele queria a versão bonita, ele queria a versão completa. E aí, ao interagir com o protótipo, ele pode se decepcionar, porque ele queria interagir com uma coisa um pouco mais realista, por exemplo. Certo? E aí, quando ele interage com o protótipo, ele pode ficar meio frustrado, porque mas não era isso que eu estava pensando, não era isso que eu estava querendo. Tá certo? Então o protótipo é bom por um lado, mas ele também pode ter esse lado, né, de frustrar, né, porque ele não é exatamente o que o cliente quer. Tá certo? Então aqui tem um exemplo, né? Ele estabelece ali os objetivos do protótipo, eu crio o plano do protótipo, aí defino as funcionalidades do protótipo, desenvolvo o protótipo e aí eu avalio o meu protótipo. Tá? Com relação à entrega incremental, eu faço a minha entrega particionada em incrementos, onde a cada incremento entrega parte da funcionalidade requerida,
eu faço os meus requisitos do usuário, que são priorizados, e as maiores prioridades, então, estão incluídas nos primeiros incrementos. Assim que o incremento é iniciado, os requisitos são congelados, ou seja, não vão sofrer mudanças durante o desenvolvimento, e os novos requisitos são deixados para incrementos posteriores, tá certo? O desenvolvimento incremental desenvolve o sistema em incrementos e avalia os mesmos a cada etapa antes de avançar para o próximo incremento, né? Essa forma é uma forma usual de trabalho em métodos ágeis, tá certo? A avaliação normalmente é feita por um usuário cliente e a entrega incremental põe em funcionamento um incremento que é utilizado então por um usuário final e gera aí uma avaliação mais realista acerca do uso prático do software, tá certo? Mas é mais difícil de implementar em se tratando de substituições de sistemas, né? Se eu quero substituir um por outro, isso aí acaba sendo mais difícil também, tá certo? Então aqui também tem, né, um sketch aqui de como é que a coisa funciona. A gente define os requisitos, né, faz o assignment do incremento, define a arquitetura, desenvolve o incremento, aí depois valida o incremento, integra o incremento, valida o sistema, faz o deployment e aí vai fazendo isso, né, até gerar aí o sistema completo, tá certo? Então também é só uma figurinha aí para mostrar como é que é feita essa entrega incremental, tá certo? Bom, qual que é a vantagem, né? As funcionalidades do sistema ficam disponíveis ao cliente de forma rápida. Esses incrementos iniciais, eles agem como protótipos. Existe um menor risco de uma falha generalizada do projeto e os serviços de maior prioridade tendem a receber um número maior de testes, né, porque eles são testados um maior número de vezes, tá certo? A desvantagem é que fica difícil de identificar quais funcionalidades vão ser mais importantes para outras partes do sistema e podem ocorrer problemas ao lidar com diferentes grupos de trabalho, tá certo? Legal. Bom, gente, para a gente então ir caminhando aqui para o final da aula, vamos mudar um pouquinho de assunto para a gente falar um pouquinho sobre como que as diferentes empresas elas trabalham com isso que a gente poderia chamar aqui de aprimoramento dos processos de software, tá? Até agora, a gente estava falando para vocês de como que é um processo de software. Nós começamos a nossa aula falando sobre o que é um processo de software. Então, nós falamos para vocês sobre o conceito de processo de software, falamos para vocês do processo cascata, do modelo incremental, falamos do modelo de configurar e construir com reaproveitamento. Depois nós falamos das atividades que acontecem dentro de um processo de software, da especificação, do design, da implementação, do teste, né? E falamos que essas atividades elas acontecem dentro de uma empresa, tá certo? E que normalmente existe um certo controle de como que essas atividades acontecem, existe uma metodologia para que isso aconteça dentro de uma empresa, né? E aí o que acontece é que hoje em dia esse processo ele é gerenciado dentro das empresas por modelos que são certificados, tá? Então existe um
uma certificação, né, do Software Engineering Institute, que é o SEI, né, SEI, que é o CMM, que é o Capability Maturity Model, né, modelo de maturidade de capacitação, tá certo? Que tende a verificar como que as empresas estão ou não implementando melhorias no uso de fato desses processos de desenvolvimento de software dentro das empresas, tá certo? Então essas abordagens, elas visam medir como que as diferentes empresas usam ou não processos de desenvolvimento e de gerenciamento de maturidade de desenvolvimento dentro das próprias empresas. Tá certo? Então, essa questão do CMM, né, da maturidade do processo, ele se concentra na melhoria do gerenciamento de processos e na introdução de boas práticas de engenharia de software dentro das empresas. Tá? E esse nível de maturidade, ele reflete até que ponto um certo conjunto de práticas ele está de fato incorporado dentro das empresas. Tá certo? E nós vamos ver então que as empresas elas podem ser classificadas em diferentes níveis, dependendo de como que esses processos eles estão ou não em operação dentro das próprias empresas. Tá? Por quê? Porque esses processos eles podem ser aplicados de maneira informal por quem desenvolve software, ou eles podem ser aplicados de maneira formal, né? As empresas de desenvolvimento elas podem obrigar os seus desenvolvedores a seguirem certos procedimentos, né? Então, por exemplo, aqui no nosso curso, eu vou estar, de certa forma, obrigando vocês a seguirem certos protocolos, tá certo? Por quê? Para vocês aprenderem como faz, tá certo? Não porque eu sou maldoso, mas porque eu quero que vocês aprendam como que tem que ser feito, tá? Da mesma maneira, as empresas, elas vão obrigar os seus funcionários a seguirem certos padrões, certas condutas de desenvolvimento dentro da própria empresa. Isso significa obrigar eles a preencherem certos tipos de formulários, a seguirem certos tipos de protocolos, tá certo? E é isso que essas abordagens aqui de aprimoramento de processo, elas implicam, tá certo? Então, muitas vezes essa abordagem ágil, ela se concentra no desenvolvimento iterativo e na redução do overhead no processamento de software. E a entrega rápida de funcionalidade e capacidade de resposta às mudanças nos requisitos do cliente, tá certo? Então, para a gente conseguir aprimorar o processo, a gente tem que passar por essa sequência que está colocada aqui, tá certo? A gente faz uma mudança, a gente mede, a gente analisa e aí fica nessa sequência aqui. E aí a gente verifica o quanto que aquela mudança melhorou ou piorou o desenvolvimento do software, tá certo? Para saber se aquela mudança foi ou não efetiva no processo de desenvolvimento, tá certo? E aí o que acontece, né? A medição desse processo, ele mede um ou mais atributos do próprio processo do software. E ela ajuda a decidir se as melhorias do processo foram ou não foram eficazes, tá certo? E isso é feito quantitativamente, né?
existem métricas que podem ser levantadas, né? Tempo, recursos, ocorrência de eventos, tá certo? Aí o que acontece? É feita uma análise desses processos que vão identificar os pontos fracos e os gargalos do processo. E aí, se for o caso, é possível fazer o que então? Fazer mudanças no processo. São feitas propostas de mudanças para abordar algumas das fraquezas identificadas e com isso criar o quê? Melhorias no processo de desenvolvimento. Então, com isso é possível fazer o quê? É possível melhorar o próprio processo de desenvolvimento. Vocês entendem? Então, olha que interessante, né? O próprio processo de desenvolvimento, ele pode ser aprimorado. E é isso que as empresas elas começam a fazer, então. Né? Elas começam a estudar como que elas conseguem melhorar o desempenho dos seus processos de desenvolvimento. E aí, então, é que entra o quê? Esse nível de maturidade de cada empresa, tá certo? Então, dependendo de como que a empresa ela começa a medir ou não esses fatores dentro da própria empresa, ela pode ser classificada, né, em nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 ou nível 5. E aí ela consegue então fazer o quê? Ela consegue obter uma certificação lá no Software Engineering Institute para poder ser certificada e poder dizer, olha, aqui a nossa empresa ela tem certificação, né? Nível 1 todas são, tá certo? Mas ela pode ser certificada em nível 2 se ela conseguir provar que os processos de desenvolvimento lá são gerenciados, tá certo? Ou são definidos, ou são quantitativamente gerenciados, ou são otimizados, tá? Então é um negócio bem legal, porque isso, de certa forma, incentiva as empresas a estarem constantemente melhorando os seus próprios processos. E com isso, nós temos o quê? Nós temos uma situação em que as empresas de desenvolvimento de software elas começam a fazer uma autocrítica de como que elas estão sendo mais ou menos eficientes na sua capacidade de desenvolver software. Tá certo? E como é que isso aí funciona? Então vamos lá, gente. É assim, ó. No nível inicial, isso significa o seguinte: a empresa pode até conhecer engenharia de software, ela sabe, conhece todos aqueles processos, mas o processo é essencialmente descontrolado. As pessoas desenvolvem mais ou menos cada um sem nenhum tipo de controle maior. A empresa não força nenhum tipo de gerenciamento. Tá certo? E aí, apesar de cada desenvolvedor ter os seus próprios critérios e desenvolver, a empresa em si não tem uma metodologia que força nada. Tá certo? As pessoas vão seguindo o seu próprio expertise individual para desenvolver seu próprio software. Tá? Então, qualquer empresa de desenvolvimento está no nível inicial. Tá certo? Se a empresa for certificada em nível 2, que é o nível gerenciado, ou nível repetível, tá certo? Isso significa que existem procedimentos de gerenciamento de produto definidos e usados. Então a empresa coloca certos procedimentos, tá certo? Mas só
procedimentos de gerenciamento de produto. Tá certo? Ela pode ganhar nível 3, né? Nível definido, se ela tiver procedimentos e estratégias de gerenciamento de processos definidos e usados. Então aqui eu tenho o quê? Gerenciamentos de processos. Então nesse caso aqui eu tenho gerenciamento de processos definidos e usados. Ela força que esses processos sejam efetivamente usados. Aí eu vou ter ali, né, um conjunto de procedimentos que são pré-definidos e que as pessoas são obrigadas a usar. Então, um conjunto de relatórios, um conjunto de formulários que tem que ser feitos e a empresa vai forçar os seus funcionários a usar essas coisas. Tá certo? É interessante porque hoje em dia, para algumas empresas de desenvolvimento de software poderem concorrer a certos tipos de editais, né, elas precisam ter pelo menos esse nível 3, senão elas não podem nem entrar no edital para desenvolver software. Tá certo? No nível 4, elas precisam ter uma estratégia de gestão de qualidade definida e usada. Tá certo? E no nível 5, precisa ainda ter uma estratégia de melhoria de processo definida e usada. Tá certo? Então é interessante. Tá? Existem outras normas além dessa melhoria de processo. Tá? Existem outras normas de qualidade, né? Existem outras normas de ISO 9000 que também vai estar passando outras normas de melhoria de qualidade além dessa daqui, tá certo? Mas essa daqui é uma, né? Esse CMM é um dos que são colocados aqui como uma possibilidade aí para a certificação de modelo de capacitação de maturidade, tá certo? Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha preparado para falar para vocês hoje, tá certo? Eu queria basicamente passar essas informações para vocês sobre processos. Como eu falei para vocês, é uma aula importante, é uma aula em que a gente fala um pouquinho para vocês sobre diferentes processos. Como eu falei, é uma aula introdutória, porém é uma aula extremamente importante. Tá? Em outras aulas, mais lá na frente, a gente vai passar para vocês depois maiores informações de como que cada uma dessas atividades ela pode ser realizada, quais que esses documentos eles vão ser gerados, quais são os diferentes tipos de normas, os diferentes tipos de diagramas que a gente vai gerar, tá certo? Esse é só um dos primeiros tópicos que a gente vai estar estudando, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui na nossa aula de hoje, tá certo? E até então a nossa próxima aula. Tá ok? É isso aí.